Olá, pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo tributário com o professor Pedro Anan e comigo aqui também. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que é bem controvertido, né, principalmente no CARF, que é sobre o PLR de diretores estatutários, né, PLR, que é a participação nos lucros e resultados. O professor Pedro vai esmiuçar esse tema para nós. Então, esse tema, para quem não conhece, é um tema que realmente assim, tem muitas reviravoltas, né, no âmbito administrativo. Então, o professor Pedro vai abordar um pouquinho primeiro, o que que é esse plano de pagamento, né? Tem uma lei específica que trata disso, se esses diretores estatutários eles podem estar dentro desse plano de PLR, né? E como é que também o CARF vê isso, né? Que eu acho que é o que mais interessa aqui, ó, a quem trabalha com isso, porque é o que vai ver na prática que existem vários problemas, várias discussões envolvendo esse tema. Então, é um tema bem que permanece atual, já não é novo, mas ele é um tema que permanece atual. Então, vale muito a pena estudar esse tema e se aprofundar um pouquinho mais. Para quem está chegando agora, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, se inscrever no canal, na verdade, do professor Pedro Anan, que é o Contabilidade para Advogados, dá um like nesse vídeo que ajuda, né, esse vídeo a aparecer para mais pessoas, que o conhecimento seja acessado por mais pessoas. Então, nos dê essa ajuda aí se gostou do vídeo, né? Não esqueçam de curtir, porque às vezes a pessoa gosta e não dá o like ali, né? Então, Isso. fica a recomendação aí, não esqueçam. Então, professor Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela parceria e vamos falar sobre esse tema bem controvertido aí. A palavra é sua. Eu que agradeço, Jorge, mais uma vez estar aqui e também falar para o pessoal também seguir, né, e o Instagram do Jorge, que é o Estante Tributário. Então, se você quiser alguma dica de livro da área do direito tributário, direito empresarial, lá tem bastante dica importante, né? É um canal também muito importante para quem quer estudar, aprofundar o tema. E hoje a gente vai estar falando de participação, lucros ou resultado, tá, Jorge? Então, como você falou, esse é um tema controvertido em relação ao tema, especificamente na questão se o pagamento, né, da participação do lucro e resultados a administradores ou diretores, ela pode incidir ou não em encargos previdenciários. Então, a discussão é a incidência ou não de encargos previdenciários. Então, a questão, né, da incidência ou não de contribuição previdenciária sobre participação dos lucros ou resultados, né, ela está prevista no artigo 28, parágrafo 9º, inciso J, da Lei 8.212. Né? Então, ele prevê a isenção de contribuições previdenciárias na participação de lucros e resultados. Não fala, né, aí, né, nessa parte da Lei 8.212, se é para empregado, se é para administrador ou não, somente para participação de lucros ou resultados pagas e depende de uma legislação. Então, depende de uma legislação ordinária. Então, a Lei 8.212 já é uma legislação ordinária, mas precisa de uma lei para poder regulamentar isso. Aí veio a Lei 10.101 de 2000, que veio regulamentar a questão, né, de como deve ser feito o pagamento. A isenção está prevista na Lei 8.212 e a lei veio regulamentar como é que deve ser feito isso. Então, a participação do lucro dos resultados, em regra geral, tem que ser paga semestralmente, né? Tem que estar previsto em acordo com a convenção coletiva de trabalho ou aprovado através de um sindicato. Então, isso que a lei assim determina. E a lei, né, ela fala que seria para empregados, né? Não fala o termo administrador. Então, fica essa questão: incide ou não incidiria contribuição previdenciária para os administradores? Não, incide o imposto de renda, não incide a contribuição previdenciária, porque isso é uma das formas de remuneração, né? E não incide encargos trabalhistas, né? Porque isso teria uma verba isenta, né? Então, é um prêmio que a empresa paga para o empregado. E o administrador também, né? Por força de desempenho, o próprio nome fala, participação nos lucros. E a lei fala que você tem que ter uma mensuração de como isso deve ser feito e pode ser, e tem regras objetivas e subjetivas para fazer esse pagamento. Né? A gente sabe que bancos fazem isso, as empresas fazem isso, e tem a questão do diretor estatutário. Ele é empregado ou é trabalhador? Então, para você poder entender isso, você tem que estudar um pouquinho de legislação trabalhista para poder entender. Ele segue a questão, né, da CLT, ou seja, ele segue a questão da subordinação, da onerosidade, da vinculação em relação a isso. Né? Então, o administrador, ele é empregado, e aí, normalmente, o diretor estatutário, o que ele é? Ele é nomeado pelo estatuto. Ele não tem CLT, né? Ele não tem um registro de carteira de trabalho. Ele é um executivo daquilo, né? Ele tem autonomia para tomar decisões. Então, é ele que toma decisões. Então, ele não depende de um chefe, né? O chefe dele, quem que é? O conselho de administração é o acionista. Então, será que ele é o empregado? Será que ele poderia ter
direito a essa isenção, caso fosse pago, né? E a gente sabe, pela legislação trabalhista, que o diretor estatutário, se ele for empregado, for promovido ele é um gerente, né, ou é um diretor empregado, é promovido a diretor estatutário, suspende o contrato de trabalho. Quando você suspende o contrato de trabalho, você deixa de recolher os encargos trabalhistas sobre esse pagamento que é efetuado para o diretor estatutário. Então, tem que analisar Só um adendo, professor. Pois Tem não. uma súmula específica, que é a súmula 269 do TST, né, que diz que o empregado eleito para ocupar o cargo de diretor tem respectivo contrato de trabalho suspenso, né? Ainda diz não se Isso, computando o tempo de serviço desse período, isso mesmo. salvo se for comprovada que ainda continua tendo essa subordinação inerente à relação de Isso, emprego, o que acontece em raros casos, porque isso. geralmente quando vira diretor, ele não tem mais uma subordinação, ele que, vamos dizer Sim, assim, que vai sim, sim. mandar, né? Então, Sim, mas sim. existem casos, eu já fiz uma pesquisa uma vez, mas mais para fins de dedução do imposto de renda, de remuneração de administradores, que é um vídeo que a gente pode fazer aqui depois, num caso que, de fato, o cara virou diretor, mas ele ainda tinha uma subordinação, então entenderam que naquele caso ele ainda era Sim, sim. empregado, né? Mas é Sim, sim, raro, sim. é bem É raro, raro. É bem raro. muito Então, é raro. aquela coisa, né, Júlio? Tem que analisar cada caso. Então, eu tenho que analisar o caso contrato para verificar, naquela figura, apesar de ele ter o cargo de diretor estatutário, se ele realmente é diretor estatutário, né? A gente sabe que tem casos que ele realmente é, caso de um banco, por exemplo, o cara, ele é poderoso, ele decide, ele toma decisão, ele tem autonomia para fazer aquilo. Então, o próprio o Estatuto Social prevê, né, as limitações do poder dele, né? Então, é isso que tem que ser analisado. E aí fica a pergunta, né? Ele ele teria direito ao benefício da lei 10.101, ele teria direito a benefício da lei 8.212? A gente sabe, para o imposto de renda, o que você tem? Você tem, contabilmente, uma linha, né, que você vai contabilizar a participação dos lucros e resultados de empregados e vai ter uma linha que você vai contabilizar a participação dos administradores, né? E o diretor, ele é um administrador, né? Ele tem uma linha própria, tanto é que essa despesa para imposto de renda não é despesa dedutível, que é como se fosse uma gratificação. Já a participação de empregado é dedutível. Então, tem que analisar cada caso para verificar se realmente acaba ou não, né? Então, essa é uma questão controversa em relação a isso, né? E que você falou, teve várias reviravoltas desse tema em relação ao CARF. Então, o CARF, o antigo Conselho de Contribuintes, ora decidia favoravelmente, ora decidia desfavoravelmente. E aí, em agosto de 2022, do ano passado, teve uma decisão de Câmara Superior, né, no qual o então presidente, né, Carlos Henrique, né, por ter uma visão mais independente, ele, no caso, ele votou favoravelmente ao contribuinte. O que ele entendeu, né? Que a norma de isenção representada pela Lei 10.101 não limitou o benefício fiscal a determinada categoria de trabalhadores, alcançando também os diretores estatutários. Aquela questão, o princípio da isonomia, uma série de coisas, a legislação não é muito clara em relação a isso, então, né, não poderia dar tratamento desigual, toda aquela discussão. Então, por força disso, o CARF, naquele momento, acabou decidindo favoravelmente aos contribuintes. Que todo mundo ficou feliz, todo mundo ficou contente, ó, que legal, né? Uma discussão que estava gerando segurança jurídica, muitas empresas grandes, né, fizeram o pagamento sem recolher os encargos previdenciários, né, em relação a esse pagamento, e isso, teoricamente, daria uma tranquilidade para o mercado. Só que acabou acontecendo, né? O governo mudou, novos administradores, né? Ou seja, nova gestão, mudou a presidência do CARF e foi julgado um caso, né? Do mesmo tempo, em março de 2023. E para não é surpresa, todo mundo sabia que poderia mudar, tendo visto a linha, né, de gestão diferenciada do atual presidente. Votaram contra, não é contra, votaram dizendo que isso não, a isenção não se aplicaria para diretor estatutário. Então, voltou o entendimento, né, que estava vindo até então e acabou mudando a jurisprudência do CARF em relação a isso. E que como é Câmara Superior, né, turma baixa, então eu diria, hoje seria o entendimento que você teria no CARF. Então, você teria que ir para o Poder Judiciário para poder discutir esse tema. Eu não sei como é que está no Poder Judiciário, que eu não tive tempo de fazer pesquisa em relação a isso, mas deve ter discussões em relação a isso. Então, o que o CARF entende hoje, né, na Câmara Superior? Participação no lucro, diretores não empregados.
a participação do lucro prevista na Lei 6.404 paga diretores administradores, contribuintes individuais, integra a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias. Então, qual que é o entendimento hoje? A Lei 10.101 fala só para empregados e trabalhadores, né? E, portanto, o diretor estatutário não teria, né? E aí, nota linha fala, o diretor estatutário é um trabalhador, né? Realmente é um trabalhador, só que tem aquela questão, ele não preenche os requisitos da CLT, ele tem autonomia, tem uma série de coisas. Então, É uma essa interpretação é... restritiva, né? É uma Sim, sim, interpretação sim. mais literal do texto, né? Isso. Então, essa hoje eu diria que é a questão que a gente tem em relação à jurisprudência, né? Eu queria ter tido tempo de poder pesquisar como é que está isso no Poder Judiciário, mas eu diria, hoje seria o que acaba acontecendo. Então, não é muito animador para quem tem esse tipo de caso que vai ser julgado pelo CARF, né? Então, tem que aguardar essa discussão ir para o Poder Judiciário, amadurecer no Poder Judiciário e ver qual vai ser o entendimento em relação a isso. Mas o que você falou, né, Jorge? É uma linha muito tênue, tênue em relação àquilo, né? Então, tem que se aprofundar um pouco na legislação trabalhista para poder entender realmente a figura do diretor estatutário, verificar a Lei 8.212, né? Aquele artigo que eu falei 29, para ver se é aquilo, e ler a Lei 10.101 para você realmente chegar na sua conclusão. O que é importante, né, Júlio? Aqui a gente não está dizendo que é certo ou que é errado. A gente está fazendo com que vocês pensem em relação a isso e tirem a sua conclusão. Você pode simplesmente chegar à conclusão igual do julgador, ou você pode chegar numa conclusão diversa. E outra coisa, pode estudar e, de repente, surgir uma tese nova que você pode criar em relação a esse tema. Então, o importante é desenvolver esse raciocínio, essa linha de entendimento para poder chegar na sua conclusão. Então, esse é o nosso objetivo, né? É fazer você pensar e fazer você estudar o tema e não ficar simplesmente, né, que nem papagaio de pirata, né, Jorge? Pega lá o que o jornal fala, que a matéria fala. Ah, não, porque aquele professor falou. Ok, o professor falou, estudou, não vamos tirar o mérito. Mas será que ele viu numa ótica que, de repente, você pode criar uma coisa inovadora, né? Então, a gente está aqui para pensar, não é para acreditar em tudo, é para questionar realmente e verificar se tudo está certo ou não. Você pode simplesmente não concordar, ok, é livre para isso, né? Ou você pode concordar e, de repente, seguir numa outra linha diferenciada do que o pessoal está utilizando. Acho que isso que é importante a gente estar colocando. E esse é um tema que vale a pena até talvez escrever um artigo, porque não tenho visto tantos, talvez um artigo fazendo uma análise de jurisprudência desse tema, explicando essa questão de, olha, se trata de uma isenção, talvez tenha que fazer uma interpretação restritiva, né, de acordo com a interpretação literal, de acordo com o 111 do CTN, então tem toda aquela Sim, discussão se sim. como é que eu tenho que interpretar isso, qual que é a finalidade da norma, né, se deveria É. alcançar os diretores estatutários. Então é um tema que vale a pena estudar, né, tanto para ter esse conhecimento sobre essa controvérsia, o que é interessante quando vai que chega É. algum cliente, né, tanto para desenvolver academicamente também o tema. Acho que é um tema bem interessante. Não tem tantos livros assim sobre contribuições previdenciárias, né? Então tem Mas pouca sabe qual é o grande literatura. problema, Jorge? Porque, geralmente, como a questão da contribuição previdenciária, você tem que entender um pouquinho do direito de trabalho para você poder aprofundar e saber o que é verba trabalhista, o que não é verba trabalhista. A maioria dos advogados não tem esse tipo de conhecimento. São raros os advogados que navegam também na contribuição previdenciária. Quando eu advogava, isso ficava muito com o pessoal da área trabalhista, né? E nas empresas, o pessoal do RH. Só que assim, se você realmente quer ser um tributarista raiz, né, que realmente diz que é tributarista, você pode, de repente, se especializar nessa área. Porque não tem só essa questão do PLR, né, Jorge? Tem a questão do stop option. Tem tanta coisa interessante que envolve incidência de contribuição previdenciária que eu vejo que são poucos advogados especializados nesse tema. E alguns que tentam é, fazer isso, que vão da área do tributário normal, né, acabam, né, como diria, por falta de embasamento de estudo, acabam não conseguindo advogar tão bem assim, né? Então, essa, eu diria, é uma oportunidade para quem quer começar, né? Ou seja, é uma área que tem pouca concorrência, pouca gente navegando, e de repente, se você começar, né, a estudar bem o direito do trabalho, não precisa ser um advogado trabalhista, mas entender bem os conceitos de trabalho, aí eu acho que você consegue se sobressair em relação a esse tema. Realmente, o conhecimento em direito trabalhista é com certeza um diferencial quanto a esse tema, porque às vezes a gente vê contribuição previdenciária e já fica assim, né? Hum, isso aí eu Sim, sim. não me
não apetece muito o Sim, advogado sim, sim, tributarista, né? Um tema que é um sim, pouco sim. deixado de lado, mas tem ganho repercussão justamente em razão de estar sempre sendo julgado no CARF. Não, e Então eu conheço, aparece às vezes no valor Jorge, por econômico, exemplo, enfim. sim, tem um advogado muito famoso, conhecido, que ele se destacou quando? Quando ele começou a atuar para previdência. Previdência, né? Previdência, para os fundos de previdência. Porque tem muita questão envolvendo previdência complementar. Lembra aquela discussão? Previdência complementar, tem ou não, Ah, incidência ou sim. não, isenção ou não. Então, ele se destacou porque ele era especializado naquilo. Ele conhecia muito bem o tema, né? E aí depois ele foi se destacando em outros temas também. Então, o que você falou, acho que é um tema muito interessante, muito rico, que a pessoa, se ela realmente se quiser estudar, quem se fala na questão da especialização, né? Se especializar nisso, ele acaba se destacando. Eu acho que vale muito, principalmente no tributário, se especializar em um nicho. É porque tributário tem muito espaço para todo mundo, mas geralmente as pessoas são direcionadas a determinadas áreas dentro do tributário, que Sim, elas ficam conhecidas como, eu sou especialista em contribuição previdenciária, eu sou especialista em RPJ ou contabilidade de RPJ, eu sou especialista em tributação do petróleo, tributação. Claro, não precisa se limitar a um só, mas não vai ter como sim, ser especialista em tudo também, né? Aí não é sim, sim. especialista, aí é o generalista. Mas fica essa recomendação então para vocês. Qualquer dúvida que tiverem também em relação a esse tema, podem nos colocar nos comentários, enviar lá no chat, também do Instagram, no direct, né? Então fiquem à vontade. Não esqueçam de dar o joinha aí no vídeo, né? Compartilhar também nas redes, enfim, curtir lá quando a gente postar no Instagram e também quando for postado esse vídeo aqui no YouTube. Então, acho que só agradecer ao professor Pedro por um vídeo aí dessa parceria, que eu nem sei mais em que número que tá, mas um dia a gente vai chegar aí vai chegar no número 100, a gente faz um vídeo comemorativo, mas é isso aí, professor. Só agradecer e até os próximos vídeos. Não, Jorge, foi até bom você perguntar. E, se eu não me engano, esse é o nosso vídeo de número 50. Então já Ó, estamos na metade da jornada. Na metade. metade não, né? Vamos continuar, né? Se Deus quiser, vamos Exato. fazer mais de 100, né? Mas o É. objetivo nosso é realmente estar divulgando esse conhecimento para as pessoas, né? Dando essa oportunidade, né? Outro dia até teve uma mensagem no YouTube da pessoa nos elogiando, falando por que esse canal não tem, como é que é, a, a relevância que merece por causa do conteúdo que a gente tem. Então, queria agradecer a O pessoa que fez esse conteúdo, o conteúdo comentário. específico não permite. Verdade. Mas é Mas também isso. estamos indo bem, graças a Deus. Vamos lá. Então tá, pessoal. Até o próximo. Até E é logo. isso. Obrigado, gente. Até logo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.